Oi, pessoal, bom dia a todos. Desculpa ali a demora que a gente teve no decorrer aí desses minutinhos que se passaram. Vi que tem bastante gente por aqui. Caso vocês queiram se identificar, coloca, por favor, o nome do instituto e também o seu nome para a gente verificar. Vi aqui que a Alzira, de Alto Paraná, falou com a gente. Bom dia, Alzira. Bom dia, pessoal de Macabal também. Ribeirão Grande, pessoal de Santa Rita do Oeste, Cafelândia, pessoal de Extrema, aqui no sul de Minas. Então, Edson, bom dia. Pessoal de Terra Roxa, Igaratinga. Então, vamos fazer uma live bem bacana, pessoal. E o ideal aqui, na verdade, a gente estava tentando transmitir a política em si pelo YouTube, porém não conseguimos. Então, eu estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo para a gente entrar através do Zoom, tá bom? Então, todo mundo que puder entrar, entra através do Zoom, porque aí você vai ter todo o parâmetro ali da nossa política em si, tá bom? Então, eu vou dar ali uns minutinhos, uns 5 minutinhos para vocês entrarem. E pessoal do Instagram também, vi que tem uma galerinha aqui, entra também através do YouTube, que dá para a gente verificar o Zoom, tá certo? Galerinha aqui. Vai ver que Então, pessoal, só aguardando um minutinho, tá? Para verificar ali quem está entrando. Peço, por favor, quando vocês entrarem pelo Zoom, ativa o muto, tá? Porque aí evita de ter ruído ali. No final, também vou abrir para perguntas, então pode ficar sossegado que a gente vai falar ali de forma bem legal com vocês, tá bom? Bom dia, Maria, do Instituto de Perobal. Bom dia, Joana, do Instituto ali de Três Marias. O link, Tatiane, está na descrição desse vídeo do YouTube. É só entrar aqui na parte da descrição que você consegue o link. Bom dia, Mildes. Acredito que é Ribeirão Pires, né? RB Prev. Adriano, de Várzea Paulista. Estão conseguindo entrar pelo Zoom, pessoal? Tá tudo certo no Zoom? Ô, Diego, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, todo mundo pode acessar pela descrição do vídeo. De qualquer forma, vou estar avisando o pessoal, caso você consiga mandar ali na lista de transmissão, é bem bacana. A gente consegue colocar o link aqui no chat mesmo, para o pessoal colocar? Pessoal, a gente vai estar colocando o link aqui no chat, tá? Para vocês que não estão conseguindo olhar através da descrição, tá bom?
Então, maravilha. Eu acredito que já dá para a gente começar. Eu mandei aqui, o link já está certinho, né? O pessoal colocou aqui no chat. Quem tiver dificuldade, manda aqui para a gente no chat, tá? Que a gente tem aqui a equipe que pode ajudar vocês, né? Então, eles falam diretamente com vocês pelo chat e eu vou dar início, tá bom, pessoal? Então, pessoal do Instagram, voltando a falar, né? Acessar através do YouTube para a gente conseguir acessar ali no Zoom também e estar participando da live, combinado? Então, vamos dar início. Tá dando um retorno de 2 áudios aí no Zoom e no YouTube. Espera aí, então, precisa ativar o mundo de todo mundo. Verifique essa questão, por favor, que aí tem que estar todo mundo no mútuo. Tá, pessoal, quem está entrando no link do Zoom, por favor, habilita o mútuo. A gente está colocando aqui também, mas caso vocês já conseguirem, para não dar ali interferência no Zoom, senão fica chiando ali para o pessoal. Combinado? Pede para eles recarregarem a página, porque às vezes eles entraram antes de colocar o link na descrição, por isso Pessoal, o link está na descrição. Caso não esteja aparecendo para vocês, por favor, atualiza a página ali do YouTube, que vai estar aparecendo ali na descrição. Talvez vocês tenham entrado antes da gente colocar o link, tá bom? Combinado, então, vamos dar início aqui. Primeiramente, eu queria falar sobre os assuntos abordados, tá? Então, vou estar colocando aqui para gravar. Então, para vocês saberem, eu estou deixando desativado aqui no meu Zoom o nosso som, né? Para não ter interferência enquanto eu falo, tá bom? Mas caso tenha alguma pergunta e vocês estão pelo Zoom, é só levantar a mão e aí no finalzinho a gente responde as perguntas, tá? Ou pode ir colocando no chat também. Então vamos lá, eu vou colocar para gravar, que aí fica até melhor para vocês, caso queiram rever o conteúdo, tá? Começando então, falando sobre os assuntos abordados. Primeiro, vou estar falando um pouco sobre os passo a passos da política de investimentos, tá bom? Que aí a gente teve todo o processo de elaboração da minuta aqui pela Crédito Mercado. Então, vamos disponibilizar mais ou menos um passo a passo dos principais pontos ali para ser colocados na política de investimentos. Depois, vamos falar também sobre as mudanças que trouxe aí a nossa nova portaria, a 1467. Então, entrou em vigor agora em 2022 e já traz mudanças para a política de investimento. Então, 2 anos seguidos que tivemos mudanças, né? Ano passado, a gente adequou da 3922 para 4963 e agora a gente tem a mudança da portaria, que também traz algumas regras, tá? Então, essas regras eu vou estar colocando aqui para vocês, o que é bom levar para a nossa política de investimentos. E, para finalizar, depois que eu levantar ali todas as nossas perguntas, aliás, todos os nossos materiais, eu vou entrar com as dúvidas referente à política de investimentos. Então, o pessoal aqui do Instagram entrou em contato conosco através do nosso chat, da nossa caixinha de perguntas e mandou algumas dúvidas para a gente. Então, vamos responder isso ao final e aí eu vou abrir para perguntas de vocês, tá bom? Então, algumas perguntas serão respondidas ainda hoje e outras, né, que eu acredito que não vai dar para responder todas, isso é normal, mas a gente se compromete a estar respondendo individualmente depois vocês ao final da live, combinado, pessoal? Então, vamos dar início.
Primeiro, falando sobre o objetivo da política de investimento, né? A política de investimento em si, ela tem um objetivo muito importante, não é somente colocar ali a alocação para aquele determinado ano. Ele envolve muito mais uma questão de gestão, então a gente precisa colocar na política de investimento a forma de gestão, né, do RPPS, qual é o compromisso dele ali em aplicar a meta de rentabilidade definida, que é feito ali com base também num estudo atuarial envolvido, para garantir de fato a manutenção e equilíbrio econômico, tá bom? Além disso, né, traz segurança, traz uma questão de visibilidade, né, transparência diante aos prestadores de serviço, diante também à população. Então, o RPPS, ele tem ali por objetivo mostrar como vai ser os investimentos deles naquele determinado ano, para então, de fato, realizar, tá? Então, é sempre importante que vocês cumpram, né, o período até dezembro do ano, né? Por exemplo, a gente está ali para 2023. Então, até dezembro desse ano, cumpra ali o prazo certinho, faça a sua reunião com o comitê, aprove a política de investimento, para quando virar o ano não ter nenhuma complicação, já está tudo redondo e ter um objetivo claro ali do que vocês querem traçar para o ano de 2023. Tá bom? Então, vamos começar falando aqui sobre a parte de categorização, tá bom? Porque temos aí 3 definições claras para o RPPS. Ele pode ser investidor qualificado, né? Que o investidor qualificado, ele precisa estar acumulando esses requisitos, tanto A quanto B. No A fala sobre a aplicação de recursos, né? Então, na verdade, ele precisa ter ali o patrimônio igual ou superior a 10 milhões de reais comprovados ali, e ter aderido ao programa Progestão, tá bom? Então, essa regra, ela mudou do ano passado para essa. Quem lembra ali vai saber que vai ter também, ano passado tinha a questão da própria CRP em dia, que precisava ter. Então, tudo isso é substituído ali pelo programa Progestão, né? Então, por exemplo, a regra sobre comitê de investimento, então, é bem clara. Espera aí, só um segundinho, pessoal. Ele precisa montar o Zoom e deixar o YouTube livre. Oi? Tá dando retorno no som. Tá dando retorno no som? Deixa o YouTube livre o som e muta o Zoom. Tá. Então, pessoal, quem está só no Zoom precisa entrar no YouTube para a gente colocar o áudio, tá? Como tá dando retorno, eu vou desativar o mudo aqui, tá? Eu vou deixar no mudo no Zoom e vocês acessem ali pelo YouTube, tá bom? A única parte ruim de eu colocar o mudo aqui é que, de fato, vai ser ruim para a gravação no final. Mas não tem problema, depois a gente adequa, tá? Então, falando novamente ali sobre investidor qualificado, são essas 2 regras que precisa seguir, tá? Então, ter ali o patrimônio igual ou superior a 10 milhões e a aderência ao programa Progestão. Para investidor profissional, eu preciso ter o patrimônio igual ou superior a 500 milhões e ter aderido ao Progestão até o nível 5, tá? Então, não precisa só aderir, precisa obter a certificação até o nível 5. Caso você não atenda nem o qualificado, nem o profissional, basta ali, na verdade, você é classificado como investidor comum. Combinado, pessoal? Então, são essas regras, né? De fato, mudou agora para esse ano. Porém, a base dela permanece a mesma, é um quesito cumulativo. Pronto. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de gestão. O RPPS ele pode ser definido como uma gestão própria, terceirizada ou mista.
Normalmente, o que a gente costuma ver no RPPS é a gestão própria, tá? Lembrando que a gestão terceirizada precisa estar devidamente credenciada, documentada e ainda aprovada ali pelos órgãos fiscalizadores, no caso a secretaria, né? Então, precisa cumprir as regras pertinentes ali para ser uma gestão terceirizada. Mista é um misto dos dois, né? Uma parte de gestão própria, contendo ali uma parte terceirizada também, tá? Para a vigência da política de investimento, a gestão de aplicação dos recursos será própria. Então, essa é uma questão que a gente já está trazendo na nossa política de investimento, porque a maioria está própria, tá bom, pessoal? Pessoal, como que tá o som? Tá saindo bem? Estão conseguindo Tô ouvir? falando que o microfone dando retorno. Tá ligado aqui o som desse? Não. Deve ser de alguém pra- Pessoal que está no Zoom, por favor, deixa no mudo Deve e ser alguém que tá coloca em alguém reunião aqui, online. dá crédito para mutar todo mundo, por favor. Então, a gente está resolvendo problemas de microfonia, tá, pessoal? Para estar ali otimizando, verificar com vocês. Mas quem estiver no Zoom, pessoal, por favor, já deixa no mudo para a gente poder fluir melhor ali, tá bom? E no final, né, como a gente teve essas complicações no início, caso vocês queiram voltar em algum ponto, fiquem à vontade também, que aí eu vou estar respondendo ali as perguntas do que ficou para trás, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho sobre a consultoria de valores mobiliários, porque a própria resolução, né, e portaria, elas trazem ali amplamente claro que dentro da política de investimento precisa estar ali os pré-requisitos de uma consultoria contratada, tá bom? Então, quem é responsável ali pela prestação de orientação, recomendação e aconselhamento. Então, precisa estar definido isso claro. Dentro da política de investimento, a gente já está disponibilizando para vocês alguns critérios pré-estabelecidos, então fica mais fácil ali para estar ajustando na política, tá bom? Então, para efetiva contratação, né, da consultoria de valores imobiliários, a gente deixa esse X só para vocês colocarem de fato o nome do instituto, tá? Então, o Instituto deverá realizar a diligência, a avaliação quanto aos perfis dos interessados e considerando os mínimos critérios definidos, tá bom? Então, todos esses prestadores de serviço precisam ter ali as regras claras definidas, pessoal. Vou falar um pouquinho, então, sobre a gestão de aplicação dos recursos, tá? Então, só um adendo. Costa a parte, por favor. Só um adendo, realmente todas essas questões, elas estão de formas claras e igualzinho aqui o que eu estou disponibilizando para vocês no PowerPoint, tá? Então, na política, quem é cliente nosso, na minuta da política, vai estar explicando ali detalhadamente cada um desses itens. Eu estou dando mais foco no que é mais importante e também nas nossas mudanças, né? As mudanças ali da 1467. Então, dentro da gestão dos recursos, né, de fato precisa ter ali os critérios, né, de quem vai estar participando. No caso do comitê de investimento, deverão comprovar que não tem nenhuma condenação criminal, isso desde sempre é regra. Possui certificação no processo realizado de uma entidade certificadora, no cargo de atendimento, verificação e conformidade com os requisitos técnicos necessários para cargo ou função. Então, isso realmente é um item importante, tá? Precisa ter, de fato, a certificação. É um item novo ali, porque antes a gente tinha ali a maioria, né, dos membros certificados, agora é uma exigência ali para todos, pessoal. Então, possuir comprovada experiência também no exercício de atividade financeira, administrativa, contábil, jurídica e fiscalização atuarial e auditoria. Então, esses daqui realmente precisa ter a comprovação, né, de experiência. Lembrando que para ali alguns requisitos da certificação,
pode valer para comprovação de experiência também, dependendo de como for. E ter obrigatoriamente também um nível superior completo. Olhando ali a responsabilidade, né? O responsável do RPPS, ele tem que atender à exigência da certificação emitida em processo realizado por uma entidade certificadora. Então, os prazos deverão corresponder. Aqui a gente já está separando, né, os responsáveis ali pelo RPPS. Então, um dirigente tem ali 1 ano a contar da data da posse. Os membros do Conselho Deliberativo também 1 ano, tá bom? E os responsáveis pela aplicação do RPPS, os membros ali do Comitê de Investimento, previamente ao exercício das suas funções, tá bom? Então, esses dois referente a 1 ano e aqui a partir do início da função. Então, pessoal, continuando falando sobre a gestão de aplicação dos recursos, caso tenha ali necessidade de substituir algum dos titulares ali de cargos ou funções específicas, esse sucessor ele deve comprovar ali 1 ano da sua data da posse, o prazo ali que restava do profissional substituído, tá? Então, tem o prazo ali de 1 ano. Depois desse 1 ano da data da posse, até o término do mandato do originatário, o dirigente, o sucessor ou membro deve assumir a certificação e entrar com o exercício correspondente à função, tá bom? Então, todas essas regras ali estão dentro da gestão da aplicação de recursos, tá? Então, ali tem, de fato, mais especificações dentro da política de investimento de vocês. De fato, é o que chama mais atenção dentro desse critério de gestão de aplicação de recursos, é de fato o item obrigatório agora, que um desses exemplos é a certificação, tá? Indo para a parte de aplicação em títulos públicos, isso está trazendo ali da 1467, né, nossa portaria nova, porém o texto ele já existia, tá? Então, são vedações ali dentro de títulos públicos, títulos que não sejam emitidos pelo Tesouro Nacional, que não seja registrado ali em Selic e que não seja emitido por estados, distritos federais e municípios, tá? Então, reformulando o que eu falei, essas são as vedações, tá? Então, todos esses critérios aqui estão vedados. Indo para a parte de meta de rentabilidade. Então, meta de rentabilidade, de fato, ali é um dos itens mais importantes da nossa política, justo porque ela dá ali o parâmetro para a gente colocar a estratégia de alocação. Então, a estratégia de alocação só é definida com base na nossa meta de rentabilidade, tá? Então, ela deve considerar ali todas as normas atuariais do RPPS, que determina ali a taxa de juros utilizada com base na duração do passivo, tá? Então, sempre com a duração do passivo. Então, a taxa de desconto, ela é conhecida também como o cálculo das avaliações atuariais, tá? Então, aqui é só uma explicação, de fato, do que é essa meta de rentabilidade, tá? Então, é sempre bom frisar esse ponto, porque com base no item ali da meta de rentabilidade, é que de fato a gente vai conseguir definir ali parâmetros claros para manter o equilíbrio atuarial do RPPS. Então, é muito importante ali que este valor, né, que a taxa ali de rentabilidade prevista, seja no mínimo ali igual ou superior ao definido pela taxa atuarial. Bom, então, com base na duração passiva, a gente tem ali a nossa taxa parâmetro. Então, a meta de rentabilidade, ela é vista com esse valor sendo igual ou superior, nunca inferior, tá bom? Indo para a parte de estratégia de alocação, é bem importante falar também esse ponto, pessoal, que realmente dentro ali da alocação de recursos vai ser definida diferente para cada cliente.
Uma coisa porque a duração de passivo, ela é individual, então um cliente pode ter ali um patrimônio X que tem uma duração de passivo X e outro uma diferente também, tá? Lembrando também que para quem tem o nosso estudo de ALM, ela é definida já a nossa meta de alocação com base no estudo. Por que com base no estudo? Porque este estudo ele está baseado no seu passivo atuarial. Então, com base nele ali, é importante quem já tem ele ter isso claro, porque a meta de alocação, né, a alocação estratégica, ela vai estar definida igual ao seu ALM. E para quem não tem, é sempre com base ali no que foi colocado como meta de rentabilidade, tá? Então, aqui, por exemplo, na crédito mercado, com base nessa taxa ali, duração passiva, a meta, a gente define ali a nossa projeção por meio de uma regressão, né, econométrica e define ali qual seria a estratégia de alocação, tá? Então, é sempre com base em cenário econômico, a estratégia definida ali com base nos segmentos de fato que o RPPS vai investir. Trouxe aqui também, dentro da nossa política de investimento, só um resumo, porque este quadro ali já estava sendo utilizado no ano passado, então não houve grandes alterações, né? O que teve de alteração ali foi mais normativa. Em questão de limite, permanece o mesmo esse ano, tá? Até o final do ano, né? A gente não sabe se vai alterar alguma coisa, mas até o momento está totalmente igual esta tabela, tá? Então, fundos ali enquadrados no artigo 7º de renda fixa, tem 100% ali para os ativos 71B, indo abaixando conforme ali o risco de crédito, diminui ali o percentual também exposto em política na nossa legislação, na 4963, e, por consequência, também temos o progestão. Então, para cada nível ali de progestão, a gente tem um aumento da diversificação entre os segmentos, tá, pessoal? Então, dentro ali a gente tem renda fixa, que eu comentei com vocês, renda variável, representada pelo artigo 8º, onde temos fundo ali de ações e ETF de ações. Dentro do artigo 10º, temos multimercado, fundos de participação e fundos de mercado de acesso também. No artigo 11, a gente tem ali o fundo imobiliário. No artigo 9º, por que a gente coloca ali a diferença do 9º para baixo do artigo 10º? Porque aqui a gente tem uma somatória total. Então, os fundos ali enquadrados no artigo 8º e 10º, eles precisam somar ali para nível 0, por exemplo, né, quem não tem progestão, no máximo 30%, tá bom? Artigo 9º, investimento no exterior, seja ele fundo de renda fixa, dívida externa. No 2 traz ali fundos de investimento no exterior, que investe diretamente em offshore. E o nível 3 aqui, no artigo 9º 3, no fato dos BDRs, tá bom? Então, isso aqui contempla investimento no exterior, lembrando que para cada nível de progestão ele permanece o mesmo, né? O único ali que não tem aumentos, tá bom? E no artigo 12, que foi a grande novidade do ano passado, o crédito consignado. Então, antes ali a gente já tinha uma norma de crédito consignado, que foi ali um pouco melhor explicada na nossa portaria 1467. Então, a 1467 trouxe ali alguns parâmetros mais claros, né? E, por óbvio, a gente vai detalhar um pouquinho a seguir para falar um pouquinho sobre essas alterações ali operacionais para o consignado. Falando dele, o consignado, ele tem ali um objetivo, né, de investir para nível 0, né, quem não tem progestão, até 5%, para cada nível de progestão permanece em 10%, tá? Então, esses são os limites ali explicados, tá? Então, claro que depende ali do que o RPPS depende,
pretende adotar ali para colocar nesse segmento. E a base que a gente acrescentou foi exatamente essa, né? Porque a portaria, ela traz ali que deve ser, está exatamente dessa forma, precisa constar em política de investimento o quanto o RPPS pretende colocar ali montante em aplicação, sendo esse valor 5 ou 10% do patrimônio líquido do fundo. As prestações, tá? Então, vai ser mais ou menos ali 30% da folha de pagamento. O prazo, né? Porque precisa ter ali um prazo definido e é igual do INSS, tá? Então, são 96 meses, tá? Além disso, também precisa detalhar ali que por meio do que vocês vão fazer essa contratação de empréstimo consignado. E na portaria a 1467 já define que o procedimento ele deve ser realizado por meio ali de um sistema, né? Então dá ali a entender que é de fato mediante a isso, tá bom? Então traz ali o que a gente está colocando para vocês. Caso vocês venham ali colocar um limite para estabelecer e começar a colocar empréstimo consignado, coloque aí essas informações, tá bom? Vamos falar então sobre os limites gerais, pessoal. Então, nos limites gerais, já são ali os mesmos de sempre. Eu só vou detalhar um pouquinho porque é de fato bem importante. Então, a cada ali desenquadramento, há uma notificação da Secretaria de Previdência. Então, é sempre importante a gente frisar esses limites gerais. Pessoal, feedback sobre áudio, tá tudo certinho? Qualquer coisa pode mandar aqui no chat, seja do Zoom, YouTube, a plataforma que vocês estão acessando, tá, pessoal? Então, aqui nos limites gerais, a gente tem aqui definido 20% para exposição por fundo de investimento, porém, não o 71B. Por que não o 71B? Porque o artigo 71B é definido ali todos os fundos de investimento que investem direto em títulos públicos, tá bom? Então, ali pode aplicar no máximo 100%. Não tem definição clara de exposição. Eu já vi casos ali do RPPS diminuir esse percentual de exposição por fundo, e essa característica de 20, ou seja lá o que for o limite que vocês adotarem, promove de fato uma diversificação, né, entre os fundos de investimento. Então, de fato, é importante. Por título público não ser ali um ativo teoricamente arriscado, é definido no máximo 100%. Então, essa é a grande diferença. Indo aqui para baixo, o limite sobre patrimônio líquido do fundo é 15% no geral, pessoal. Então, vocês podem, no máximo, 15% ter o PL sobre o fundo. Sempre foi ali dessa forma, mudou só a regra ali um pouquinho com a 1467, trazendo só para 5%, né? Então, o limite de 5% sobre o PL do fundo para a classificação de FDIC. Então, todos os que não forem FDIC, o limite fica 15%. Continuando falando ali sobre os limites, também é dado ali limites de desenquadramento. Então, caso você extrapole ali o limite estipulado em política de investimento e também na resolução 4963, pode ser mantido em carteira alguns itens, né, que alguns características ali de desenquadramento passivo. Então, o que são esses desenquadramentos passivos? A resolução, né, a portaria também traz ali a definição clara do que seriam esses itens, então vou trazer só uma passada mesmo para vocês saberem. Então, por exemplo, mudou a portaria, mudou a resolução,
e isso implicou no limite, esse desenquadramento é caracterizado como um desenquadramento passivo. Caso algum fundo de investimento tenha uma valorização e isso implique ali no desenquadramento, esse desenquadramento é caracterizado como passivo. E também vai dando outra questão, alguma fusão dentro de um fundo de investimento que não tenha sido ali aprovada pelo RPPS e cause ali um desenquadramento, também é caracterizado ali como um desenquadramento passivo. Então, se tratando destes casos, pode ser mantido em carteira até por 180 dias, tá bom? Sem problema nenhum. Desde que seja comprovado ali que foi decorrente a uma situação involuntária. Então, essas questões que eu passei para vocês são situações involuntárias, né? Então, valorização de fundo, mudança de norma, tudo isso é uma situação involuntária, porque não depende do RPPS. Dependeria do RPPS caso fosse feito um aporte novo. Então, essas questões, tá bom? Então, fora isso, esse prazo de 180 dias pode ser mantido em carteira até o respectivo encerramento. Os fundos que possuem ali prazos de vencimento, que possuem prazo de resgate determinado, então prazo longo ali de desinvestimento, alguma carência ou uma conversão de cota ali superior a 180 dias. Voltando a falar um pouquinho sobre o crédito consignado, pessoal, vamos falar um pouco sobre os riscos, tá? Então, dentro de fatores de risco, a gente colocou também o risco do crédito consignado, porque a portaria traz claramente ali no anexo 8 que as coberturas de risco, né, no processo de gestão dos critérios ali para o crédito consignado, ela deve constituir ali ou um fundo garantidor, aí fala na própria portaria que ela pode fazer isso cumulativamente ou optar por uma das opções, né, que eu tinha citado ali, fundos garantidores ou fundos de oscilação de risco, ou também a contratação de um seguro regulamentado pelo CNSP. Então, ali pode ter um desses itens ou adotar diversos deles, tá bom? Então, além dos critérios que eu comentei sobre o crédito consignado, é necessário esse relatório, essa medida de risco. Trazendo aqui a política de transparência também, porque tudo que é feito, né, na verdade, precisa ter uma política de transparência clara. Então, dentro dos 30 dias, é necessário ali a aprovação dos critérios pré-estabelecidos nos atos normativos. Tá tudo certo aí, pessoal? A gente precisa silenciar o som do pessoal no Zoom, tem uns participantes conversando. Pessoal, quem está no Zoom, por favor, habilita o muto, porque está atrapalhando um pouquinho aqui o nosso desenvolvimento, tá bom? Então, deixa muto. Na aba mais aí tinha que ter uma configuração desse Entra pelo login lá na recepção. Foi gerado lá? Foi. Então, o pessoal está entrando aqui para ativar o mundo também. E vocês aqui, no caso, quem puder ajudar com isso, deixa no mudo certinho, por favor, que aí não atrapalha ali nossa fala, tá bom? Então, tá, joia. Mas como eu falei, qualquer problema ali, não entendeu algum ponto, depois, no final, eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem que voltem, sem problema nenhum, tá? Então, estava falando sobre a política de transparência, que deve ser disponibilizada ali no prazo de 30 dias da aprovação dos critérios estabelecidos. Então, de fato, precisa ter ali comunicação clara e direta, né, aos interessados, sejam eles os órgãos fiscalizadores, sejam eles ali também os servidores, de uma maneira geral. Então, precisa ser colocado ali via um canal de transparência,
Indo para a parte de credenciamento também é bem importante, pessoal, porque houve alterações também, tá, no credenciamento. Então, dentro do credenciamento, a gente teve algumas alterações. A conclusão ali da análise do credenciamento deve seguir alguns critérios estabelecidos, né, no termo de credenciamento. Então, alguns desses termos estão aqui, né, precisa seguir essas regras. O que mudou? Agora a gente tem aqui 24 meses na alteração, tá bom? Então, tem essa mudança. Contemplar, em caso de fundos de investimento, administrador, gestor e distribuidor, e ser instruído ali por documentos previstos na instrução de preenchimento de modelo disponibilizado na página da Previdência Social, disponível na internet. Então, tem essas questões, tá bom, pessoal? Maravilha, a gente conseguiu desativar aqui o som de vocês. Caso precisem falar alguma coisa, pode colocar na opção aqui de levantar a mão, depois a gente dá a palavra, tá? Então, agora vocês não conseguem mais ativar o mudo, mas se precisar falar alguma coisa, ou escreve no chat, ou levanta a mão, que no final a gente abre para perguntas, combinado? Então, para o credenciamento é isso, né? Também foi tirado ali das documentações obrigatórias a CND, porém, atualmente, né, dentro dos critérios ali da Secretaria de Previdência, que é necessário pegar a documentação, ainda consta, né, os documentos completos igual era antigamente. Tá bom? Então, embora tenha essa mudança ali na portaria, ainda contempla as CNDs ali no âmbito da Secretaria de Previdência. E uma pergunta que me fizeram também, que eu acho importante, mudou ali para 24 meses. A partir de quanto que começa? Eu acredito que começa ali a partir do ano que vem, justamente porque esse ano você estava renovando o do ano passado. Então, a partir aqui da vigência da nossa resolução, conta ali o prazo de 24 meses. Também outro fator que me perguntaram, que eu acho importante falar, se eu quiser reduzir esse prazo, se eu não quiser seguir 24 meses, se quiser manter por 12, igual era antes, eu posso? Sem problema nenhum, pode manter ali por 12 meses, até porque é um critério ali de diligência adotado pelo Instituto. Desde que isso seja claro em política de investimento que vocês estão adotando, não tem problema nenhum. O que não pode é extrapolar ali o prazo de 24 meses. Precificação dos ativos, tá? Então, antes a gente já tinha, claro, o modelo de precificação dos ativos, seja marcação a mercado, seja marcação na curva, isso já está explicando de forma clara e detalhada na política de investimentos. Então, vou trazer aqui o que alterou. O que alterou foi com a entrada também da portaria 1467, no seu artigo 145, são as definições ali para cada segmento. Então, títulos públicos direto, no artigo 145, traz ali que os títulos públicos podem ter a marcação a mercado ou marcação na curva, quando o RBPS optar por manter a aplicação até o vencimento. Fundos de investimento, a marcação a mercado também pode ser feita, e o que abre agora a opção é a marcação patrimonial, tá? Para fundos que têm o objetivo ali a manutenção no longo prazo ou até ali o prazo de encerramento. Então, tem essa opção também para fundos que dá um exemplo também dos fundos imobiliários, né? Que muitas vezes a marcação a mercado é descorrelacionada com a marcação patrimonial. Então, hoje a portaria dá a possibilidade de você estar fazendo essa marcação patrimonial também. Títulos privados, da mesma forma, pode ser marcado a mercado ou na curva ali
para fundos que têm carência e o RPPS pode manter até o vencimento. Lembrando, pessoal, que essa questão de marcar na curva, de marcar patrimonial, é sempre observando a solvência do instituto. Então, não adianta nada eu adquirir ali um título público que, porventura, eu não posso cumprir ali até o vencimento. O melhor seria, para esse caso, marcar mercado normalmente, tá, pessoal? Então, tem que realmente ver qual é o nível ali de passivo que vocês têm para poder fazer a adequação na política de investimentos. Pessoal, então a gente encerrou aqui os principais pontos da política de investimento. Eu vou responder algumas perguntas que a gente recebeu através do Instagram. E aí a gente também abre para perguntas, caso vocês queiram ali colocá-las, tá bom? Você não consegue fazer um intervalo? Pessoal, então vou fazer um intervalo, acho que 5 ou 10 minutos, 5? Vou fazer um intervalinho aqui com vocês de 10 minutinhos, tá? Para aí vocês também poderem colocar as perguntas certinho. Vamos dar uma conversada pelo chat também. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu já volto respondendo, combinado? Bom, pessoal, voltamos. Aqui, pessoal do Zoom, a gente está colocando no YouTube também a versão espelhada da minha tela para que vocês consigam ver por lá também o PowerPoint, tá bom? Então, peço que vocês acessem por lá também, porque eu não vou ter mais interação aqui, já que eu vou estar espelhando a tela, eu vou só usar agora o YouTube, fechou? Então, qualquer coisa é só acessar por lá, tá bom? Voltando aqui nas perguntas do Instagram. Tá dando para ouvir ali no YouTube? Tá certinho? Pessoal, tem apenas ali algumas pessoas no nosso link ali do YouTube, porque a gente precisou regravar outro, tá bom? Então, vou esperar o pessoal entrar por lá e aí a gente já resolve, né, e fala ali das perguntas de uma maneira geral. E aproveitando que já tá no YouTube direto, eu volto em alguns pontos que vocês sentiram dificuldade ali no decorrer da apresentação, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, se puderem entrar pelo link do Zoom também, manda o link novo da live, por favor. Combinado? Aí o pessoal vai mandar aqui no chat para vocês o link também para vocês acessarem, tá, pessoal? E aí, já dá para voltar? Deixa eu ver se eu consigo mesmo colocar o link no Zoom.
Pessoal que está chegando pelo YouTube, eu só estou esperando todo mundo voltar ali para o YouTube novamente para a gente retomar as perguntas e depois eu vou falar um pouquinho mais o que ficou na dúvida para vocês, tá? Então, só aguardar um minutinho aqui para a gente retomar. Então, vocês não estão me vendo, mas, porém, a gente já está aqui com o nosso PowerPoint, então fica mais fácil ali para vocês entenderem os pontos que eu estou comentando. O pessoal tá voltando aí, né? Não sei. Quantos tem aí nesse? 35. Acabei de mandar aí para vocês que estão no Zoom o nosso link da live, tá bom? Então acessem por lá, por favor. E aí fica mais fácil para nossa interação. Só está baixando. É isso mesmo. Tinha 200 pessoas. Alzira, tô vendo aqui sua mensagem, né? Você vai precisar se ausentar. Depois, qualquer coisa, pode mandar mensagem pra gente. A gente vai estar explicando novamente para você. E aí, se necessário, o comercial estará ali apresentando material para vocês também. Combinado? Então, sem problema nenhum. Quem ali precisar sair, a gente só vai estar aqui respondendo as perguntas e também vou estar finalizando, fazendo uma última retomada, tá bom? Então, tá. Então, eu vou iniciar ali com as perguntas do Instagram. Depois a gente vai falar sobre as perguntas que vocês colocaram no chat, seja do Zoom ou seja também do no nosso YouTube, né? Que a gente estava com uma live diferente, mas a gente pegou ali as perguntas que vocês colocaram, tá bom? Então, falando aqui do Instagram, primeira pergunta que a gente recebeu ali na caixinha de perguntas, lógico, não deu para responder todas elas, mas voltando novamente, caso tenha alguma dúvida, depois procurem a gente ali depois da live que a gente retoma o assunto. Então, primeira pergunta, como calcula a minha meta de rentabilidade? A meta de rentabilidade, ela é ajustada ali conforme a duração do passivo atuarial. Então, primeiro você precisa ter a taxa, né, atuarial, com base na duração do passivo, para verificar qual é a sua taxa parâmetro, né? Então, a gente define ali com base na taxa parâmetro. Então, a meta de rentabilidade, ela pode ser ou igual ali à taxa parâmetro ou superior, tá bom? Nunca inferior, tá bom? Então, vamos lá. Essa primeira pergunta a gente conseguiu responder. Caso tenha mais alguma dúvida nesse sentido, podem colocar na live que a gente vai estar dando atenção. Segunda pergunta, posso colocar os critérios do credenciamento
Posso colocar os critérios do credenciamento na política de investimento e não criar um edital de credenciamento? Não, pessoal, isso não pode acontecer. Sempre precisa ter um edital de credenciamento previamente definido. Entenda que a política de investimento, ela traz ali uma transparência para o RPPS, né? Então, traz ali transparência entre os entes envolvidos e tem que estar adotando diversas medidas. Mas você não pode exclusivamente colocar isso em política de investimento e não ter previamente um edital, né? Precisa ter ali as duas coisas. Terceiro, quem precisa aprovar a política de investimento? Só o comitê é o suficiente? Não, na verdade é assim. Depende muito de como é o seu instituto. Normalmente, né, o que a gente vem acompanhando junto com os RPPS é que o comitê ele ajusta ali os limites previamente definido e posteriormente é dado ao conselho deliberativo, né? Então são ali 2 órgãos distintos que estão fazendo essa execução. Porém, depende muito do que está na lei do instituto. Então, quem está ali definido para aprovar vai estar na lei, mas sempre tem que ser por um órgão colegiado, né? Não é uma única pessoa ali para definir isso, é um órgão colegiado. Posso replicar os percentuais da resolução na tabela de alocação? Pessoal, a tabela de alocação ali definida, ela vai entre torno de um percentual mínimo para você ingressar ali em determinado ativo e também tem um percentual definido como estratégia-alvo e um superior, tá? Então, na estratégia-alvo precisa bater 100%. Logo, eu não posso replicar os limites da resolução nessa característica porque vai ultrapassar os 100%. Porém, pode ali replicar no limite superior, tá? A gente só pede para que dentro da política de investimento deixe de forma clara e direta ali os limites que vocês vão adotar e especifiquem realmente ali. Então, muitas vezes você pode colocar tudo que está previsto em resolução, mas não vai fazer. Então, não faz tanto sentido você replicar ali todos os limites da resolução, tá bom? Os valores alocados do Progestão, o que altera na política de investimento? Então, na política de investimento, acho que essa pergunta pode estar um pouquinho complementar à quarta, porque na resolução, ela também traz limites ali para o Progestão. Então, os limites do Progestão entenda como resolução. Então, você pode ali replicar na sua política de investimento de forma geral ou alterar ali conforme a estratégia ali definida para o ano, tá? Então, a gente, da mesma forma do quarto, não recomenda que coloque 100% ali na vírgula tudo, né? Até porque precisa dar e bater 100% na nossa estratégia-alvo. E, além de tudo, né? Ele precisa estar ali sempre amparado para bater a meta de rentabilidade. Então, os valores que vocês vão colocar na tabela de alocação, eles têm que dar ali um cálculo previsto para bater a meta de rentabilidade. Então, tomem muito cuidado, né, quando forem fazer algumas alterações para não implicar ali no cálculo de rentabilidade. Sexta pergunta do Instagram, tá? E depois eu vou abrir ali as perguntas do nosso YouTube. Mas a questão é a seguinte: qual é o prazo de aprovação da política de investimento? Então, o prazo de aprovação a gente determina até o fechamento do ano, tá? Até dezembro de 2022. Porque quando virar janeiro, entende-se que você já vai ter uma política ali pré-aprovada, né? Que você vai ter que seguir. Então, não pode extrapolar o ano. Apesar que realmente a gente não está seguindo tão essa regra de acordo com um demonstrativo da política anual de investimento. Então, lembrando que o DIPIM ele não foi atualizado ainda com as normas da 4963 e realmente vai precisar ser feito alguns ajustes na plataforma do CADPREV antes de imputar a política de investimento, tá bom? Então,
apesar de tudo, é necessário que vocês aprovem essa política, mesmo que não transmita no CADPREV, até o fechamento de dezembro, tá bom, pessoal? Então é isso, eu vou aqui abrir para as perguntas do nosso chat, o que foi realmente falado, tá? Eu coloquei aqui só uma página para a gente estar falando melhor, caso vocês não tenham a gente nas redes sociais, queiram entrar em contato através aqui do número da Crédito Mercado. Nosso número é 3074-9400 e também tem o WhatsApp, caso vocês queiram mandar mensagem, tá? Então fica ali à disposição. Estou falando agora sobre os questionamentos que a gente teve no decorrer da live, tá? Então, no decorrer da live, a Rosemary, espero que esteja aí ainda, hein, Rosemary, que eu vou responder sua pergunta. Ela falou, para investidor qualificado, basta somente a adesão à Progestão, não precisa do certificado? Então, essa foi uma mudança da 1467. Antes, realmente, não precisava ali ter o certificado para ser investidor qualificado, era somente a adesão. Hoje já não, você precisa ali ter comprovado algum nível de aderência ao Progestão. Então, essa regra mudou, Rosemary. Aqui a gente também tem uma pergunta do IPAS SPMJ. Por enquanto, creio que devemos prever zero empréstimo consignado até a organização do setor próprio, correto? Então, na verdade, essa questão envolve muito a particularidade do RPPS. Então, existem muitos RPPS que já estão avançando ali na questão do empréstimo consignado. Então, se você cumprir os pré-requisitos que precisa estar em política de investimento, não tem problema estipular um limite, pode deixar já de maneira clara ali para realmente estar colocando. Porém, caso você não tenha ali o que colocar em empréstimo consignado, não esteja ali atingindo as exigências e tal, aí pode manter zerado. Então, isso vai de instituto para instituto, tá bom? Solange. A Solange perguntou aqui. Aí, Solange, se você estiver disponível aí no chat, me manda, por favor, qual é o instituto que você está falando. A gente tem a Solange também de Santa Rita Passa Quatro, e aí eu queria identificar qual Solange que a gente está falando. Mas está questionando aqui, irão disponibilizar o modelo padrão da política de investimento para quem possui contrato? Sim, todo ano a gente disponibiliza a nossa minuta da política de investimento. Por que é uma minuta? Vocês vão receber ali em Word, para poder, caso necessário, seja alterada ali algum percentual, alguma questão que não atinja ali o instituto. Então, ela é modelar, tá? Então, vocês a coloquem ali conforme a participação do instituto. Então, ela vai ser disponibilizada assim para todos os clientes, tá? E caso necessário, também a gente consegue fazer ali uma reunião junto com o conselho para estar ajustando algum ponto que ficou em dúvida, tá bom? Então, é exatamente essas perguntas aqui. Tem também uma outra questão. O Gilmar, de São Bernardo do Campo, ele pediu para a gente voltar ali na parte da taxa de juros, o parâmetro e atuarial. Então, a gente viu sua mensagem, sim, você tinha até questionado com a nossa consultora Simone, mas a gente está vendo todas as perguntas ali e respondendo aos poucos, tá, Gilmar? Mas aproveitando que você comentou, eu vou retomar nesse assunto agora e eu peço para que vocês que estejam ali no chat verifiquem, por favor, se tem mais algum ponto que vocês queiram falar, aproveitar agora que a gente já está aqui com o PowerPoint e vocês conseguem visualizar. Caso tenha mais algum ponto, eu retomo. Caso não tenha, eu vou fazer uma revisão geral do que a gente foi tratado ali e também os pontos que entraram da 1467, que eu acredito que de fato é o mais importante para a gente levar aí para a política do próximo ano, tá bom, pessoal? Então,
continue ali conversando com a gente no chat para a gente ter essa interação. Então, vou voltar aqui na parte de meta de rentabilidade, que foi o pedido do Gilmar, ali de São Bernardo do Campo. Então, a portaria 1467, ela estabelece ali as normas aplicadas pelo regime próprio de previdência social para determinar a taxa de juros, tá? Então, a taxa atuarial de juros. Então, essa taxa atuarial, ela precisa estar ali equivalente à taxa de juros parâmetro. Então, a taxa de juros parâmetro, ela é disponibilizada ali anualmente para vocês, através do portal ali da Secretaria de Previdência. Então, dá para vocês verificarem o que é mais próximo da sua duração do passivo, tá? Então, estabelecendo a duração do passivo, que é vista pelo atuário ali do Instituto, é definida qual é a taxa de juros parâmetro. O que é a taxa de juros e a meta de rentabilidade? Aliás, o que é a taxa atuarial, né, que seria essa taxa parâmetro, e a meta de rentabilidade. A taxa de juros parâmetro vai ser ali o mínimo que você precisa atingir de rentabilidade para não extrapolar ali e não prejudicar o passivo atuarial do Instituto. Logo, para eu definir minha meta de rentabilidade, eu só posso utilizar ou igual essa taxa parâmetro ou superior, né, caso eu queira ali colocar um pouquinho mais na taxa de rentabilidade, combinado? Então, é essa questão. Então, vou retomar aqui rapidamente sobre alguns principais itens, né, da nossa política de investimentos, e aí vocês me falam, né, o que precisa verificar, se tem alguma dúvida, enfim. Solange, você é de Santa Rita, imaginei, tá? A taxa atuarial que temos do ano passado está valendo para esse ano, como informamos a mesma para 2023? Então, depende muito, Solange, como eu expliquei, precisa verificar como que está a duração do passivo, tá? Então, verifica certinho como que está com o seu atuário para saber se vai manter ali essa meta de rentabilidade ou se a taxa parâmetro ali teve alguma alteração, tá bom? Então, pode ser que tenha sido alterado ali pouca coisa para vocês, mas isso precisa estar ali ou igual à taxa parâmetro ou superior para você colocar na meta da política de investimentos, tá? Então, vamos lá. Como eu tinha já respondido algumas perguntas sobre esses temas, eu vou reforçar aqui para entendimento geral e falar sobre os pontos da 1467 para a gente já encerrar, combinado? Então, ali a diferença que teve da antiga regra para 1467 agora. Eu preciso aderir somente o programa para gestão para se tornar ali investidor qualificado? Não. Na verdade, eu preciso ter a certificação hoje em dia para ser considerado investidor qualificado, além de ter também um montante de 10 milhões aplicado. Para profissional, da mesma forma, eu preciso obter a certificação nível 4 do Progestão e ter ali 500 milhões aplicado. Consultoria de valores mobiliários já é uma regra antiga e também aperfeiçoa ali a 1467 para vocês contratarem prestação de serviço de recomendação, aconselhamento, orientação. É necessário que estabeleça alguns padrões ali pré-requisitos estabelecidos, tá bom? Então, dentro da minuta de investimento que a gente vai disponibilizar para você, cliente, vai ter algumas especificações, tá bom? Então, isso é bem tranquilo. Na gestão de aplicação de recurso, é mais ali o dia a dia de vocês. A única questão que, de fato, entra como nova é a certificação, tá bom? Então, a certificação, ela se torna obrigatória ali para os membros, né? Não é mais a maioria qualificado, precisa estar todos ali qualificados com certificação devidamente ali registrado, tá?
Então, as demais regras permanecem a mesma, não teve alteração. Indo aqui para aplicação em títulos públicos. Na verdade, ali dispõe algumas vedações, que não seja emitido pelo Tesouro Nacional, primeira, que não seja registrado em Selic e que não seja emitido por Estado, Distrito Federal ou município. Ou seja, só pode ali União Federal, pessoal, isso ali na característica dos títulos públicos. Meta de rentabilidade é mais do que eu já falei, combinado? Então, não tem ali nenhum fator novo. Caso vocês tenham mais alguma dúvida sobre a meta, questionem aqui pelo chat que a gente responde. Alocação estratégica, a gente vai estar definindo ali uma específica para cada cliente, ela é individual, né? Porque realmente cada instituto possui ali uma duração do passivo diferente, tem um objetivo distinto. Lembrando que para aquele que já tem a LM em carteira, já tem um objetivo claro definido, a sua LM será utilizada para políticas de investimento. Então, seu objetivo ali tem que ser traçado, tá, pessoal? Então, é bem simples, tão simples quanto isso para quem tem a LM. Agora, para quem não tem, é sempre utilizado ali, com base no cálculo de meta de rentabilidade, uma regressão que a gente faz para definir a alocação estratégica. Então, considerando ali eventuais fatores do cenário econômico, tem ali alguns artigos que acabam sobressaindo do que outros, e isso é sempre ajustado ali na nossa tabela de alocação estratégica. Trouxe aqui os limites, né, que a gente tem, não houve nenhuma alteração que a gente precisa adotar para o ano que vem, mas da 3922 para 4963 teve alteração sim, então são esses os artigos disponíveis, indo do artigo 7º, que é renda fixa, 8º, renda variável, o 10º, que é investimento estruturado, 11, investimento imobiliário, o artigo 9º ali separado, né, porque a gente tem o cumulativo de até 30% nestes artigos, então o artigo 9º é até 10% investimento no exterior, e o artigo 12 aqui, que estabelece ali o limite de 5% se você não tiver nenhum nível de pré-gestão, e posteriormente ele aumenta, tá bom, pessoal? Empréstimo consignado, de fato, é uma novidade para a nossa política de investimento, porque antes, na resolução 4963, estava estabelecendo ali somente um limite e poucas informações. Dentro da nossa portaria 1467, já temos aí algumas considerações na operacionalização. Então, como por exemplo, a gente precisa informar, quando for fazer isso em política de investimento, o montante de aplicação considerável, sendo de 5% a 10% patrimônio líquido, as prestações em dinheiro, né? Precisa colocar ali 30% da folha, o prazo, que vai ser ali 96 meses, o máximo, igual é o INSS, e como que é feito, né? Precisa colocar como que será feito esse procedimento, se será feito ali através de um sistema, um software realmente para isso. Então, precisa estar informando todas essas medidas ali no empréstimo consignado, tá bom? Então, dentro desse artigo, na nossa política de investimento, vai estar detalhando cada fator. Limites gerais não foi mudado, mas é sempre bom a gente citar, porque houve ali, de fato, alguns institutos que acabam extrapolando ali o limite. Então, lembrando que 20% é o limite global para fundo de investimento, com exceção do 7.1b. Então, fundos enquadrados no 7.1b pode investir ali no máximo até 100% por fundo. Indo para a parte ali sobre o PL do fundo, mudou também essa regra, né, com a alteração da resolução. Então, aqui a gente tem até 15% do PL do fundo, que pode investir sobre um fundo de investimento, em todos os artigos, com exceção
do artigo 75, que é o de FDIC, tá bom? Então, para FDIC, eu posso ali no máximo 5% do PL do fundo. Eu tenho algumas exceções em característica de desenquadramento, então, caso eu desenquadre em um desses fatores, eu tenho ali o caráter de desenquadramento passivo e eu posso manter em carteira até 180 dias, caso ali eu tenha alguma mudança de legislação que ocasione o desenquadramento. Caso eu tenha alguma valorização de fundo, caso eu tenha alguma desvalorização ou eventuais resgates de cotistas que aumente o meu percentual sobre o fundo, qualquer situação involuntária que eu não fiz nenhuma aplicação para realmente ocasionar esse desenquadramento, eu tenho prazo ali de 180 dias para estar adequando ali na resolução. Salvo a exceção ali dos fundos ilíquidos, que tem prazo ali de vencimento específico, uma carência ou data de conversão de cota superior a 180 dias. Então, para estes casos, eu posso manter em carteira até o respectivo encerramento. Voltando a falar sobre crédito consignado, mais para baixo da política de investimento, vocês vão se deparar com os fatores de risco. Então, tem diversos fatores de riscos que já estavam previstos em resolução e este crédito consignado trouxe realmente um fator novo que deve ser considerado. Então, ali, caso vocês tenham em carteira crédito consignado, precisa constituir ali um fundo garantidor e/ou, tá? Porque você pode fazer isso cumulativamente ou colocar um ou outro. Então, ou o fundo garantidor ou oscilação ali dos recursos, ter esse fundo de oscilação de recurso, ou também eu posso contratar um seguro regulamentado pelo CNSP, tá bom? Então, contratando o seguro também já serve ali em quesito do crédito consignado. Parte de política de transparência não mudou basicamente nada, é só para informar que vocês têm ali prazo de 30 dias para estar ali vigente a estes atos normativos. Disponibilizem sempre a política através de um canal de transparência. Então, a maioria ali de RPPs que a gente trabalha está junto ali com o site próprio do Instituto. Tem a próprio demonstrativo anual da política de investimento no site da Exprev, que facilita ter essa transparência também. Então, entendam que a política de investimento, ela tem que trazer ali transparência para os envolvidos na operação, seja ele órgão fiscalizador, seja um servidor, seja a unidade gestora ali do RPPS. Basicamente isso. Credenciamento. O que foi alterado? Voltando a falar, 24 meses, né? Então, antes era 12 meses a renovação do credenciamento, agora é 24. E no caso das CNDs, né, estadual, federal, não precisa mais ter. Porém, né, uma regra que veio ali na portaria, mas dentro do site da Secretaria de Previdência ainda consta CNDs, tá? Então, precisa verificar certinho posteriormente com a Secretaria de Previdência. Talvez seja só uma atualização no site deles, porque a norma hoje não é necessário, combinado? Então, essas são basicamente as mudanças que teve no credenciamento. Caso realmente opte por continuar com os 12 meses, não tem problema nenhum, pode manter a atualização. O que não pode é exceder o prazo, né? Então, sempre verifique essa questão. Precificação dos ativos. Dentro dos itens de precificação, a gente está detalhando ali com calma o que é marcação a mercado, o que é marcação na curva, o que deve ser considerado cada um deles. O que entrou de novo? Com o artigo 145 da 1467, os títulos públicos federais, eles abrem ali a oposição para colocar a marcação a mercado ou na curva. Isso depende muito, pessoal, da duração ali do passivo deles. Então,
quando você opta por marcar na curva, é sempre importante saber se vai conseguir manter esse investimento até lá, né? Porque não adianta nada somente marcar, precisa verificar sempre os compromissos do RPPS. Fundo de investimento, de fato, é uma novidade, né? Hoje a gente tem ali a marcação a mercado nos fundos de investimento e abriu ali a opção para marcação patrimonial para fundos que o RPPS tem o objetivo de manter em carteira a longo prazo ou até o prazo final de encerramento. Dentro de títulos privados, a marcação a mercado também ou na curva, dependendo ali se o ativo tem carência e precisa manter até o vencimento, tá? Então, é bem importante essa parte também que entrou agora com a 1467. Então, fechou, né? Respondi as perguntas aqui do nosso Instagram, do chat. Obrigada, Solange. Obrigada, Jorge, também de Búzios, que está aqui conosco na live. Eu agradeço vocês. Vou colocar aqui a nossa página para encerramento. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda, pessoal, a hora é agora. Mas muito obrigado ali pela participação de todos. Sei que no começo a gente ficou ali um pouco confuso, teve muita gente que participou pelo Zoom também, pelo Instagram, o pessoal do Instagram ainda está online aqui com a gente. E obrigada ali pela oportunidade, né? A Crédito Mercado sempre está ali disposta a ajudar vocês nessa elaboração da minuta, né? Da política, no processo ali de implantação. Então, conte conosco para realmente estar atingindo ali seus objetivos. Aqui no final deixo novamente nossos canais de comunicação. Então, tenho aqui esse telefone que é o 11 30 74 9400, que é telefone e também WhatsApp, tá? Caso tenha que mandar alguma mensagem pelo WhatsApp, pode mandar por lá também. @Crédito Mercado é o nosso canal do Instagram. Então, siga a gente no Instagram também, que a gente posta diversos conteúdos ali, seja educativo, seja do dia a dia ali do RPPS. Então, estejam antenados com os nossos canais de comunicação, é muito importante. Facebook, @Crédito Mercado também, da mesma forma, a gente posta bastante conteúdo por lá. O LinkedIn também é o nosso Crédito Mercado, né, que chama o LinkedIn, e é o nosso site, tá bom? Então, o nosso site, a gente tem um canal do blog, onde a gente posta a nossa visão, que é bem importante, uma atualização do cenário econômico, dada ali semanalmente, então é importante vocês sempre olharem lá o que tem de novidade. Tem a nossa tabela de indicadores também, então quer saber se algum índice rendeu mais ou menos, acesse por lá também, é um canal bem importante para vocês no dia a dia, tá bom? Obrigada, Márcio, obrigada, Juliana, aí pela live, estarem participando, é muito importante. Vamos dar aqui um encerramento, então, acredito que ninguém tenha mais nenhuma pergunta, e qualquer coisa estamos à disposição aí nos nossos canais de comunicação.